Biografia traz hoje uma pessoa muito especial. Trata-se da juíza de direito da 2ª Vara Criminal da nossa comarca. Doutora Lilian Paula Franzen está conosco e vai conversar sobre assuntos variados, mas vamos focar muito nos direitos da mulher. Eu inicio perguntando, doutora, por que a magistratura? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, fico muito feliz com esse convite, né? E a magistratura, ela apareceu na minha vida, na verdade, como uma segunda opção. Quando eu era muito nova, tinha em torno de 11, 12 anos, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser médica. E decidi que ia fazer medicina e fiz alguns vestibulares e não passei para medicina. E logo depois eu pensei no direito, né, num primeiro momento, como um curso que me daria uma gama de opções para eu decidir depois o que eu iria fazer se eu não iria ser médica. Logo que eu entrei no direito, em Chapecó, na UNOESC, né, iniciei lá meu curso de direito. Logo que eu comecei o curso, eu consegui um estágio através da prefeitura de Chapecó para trabalhar no fórum. E trabalhando no fórum, eu comecei a trabalhar com uma juíza muito jovem. Era uma juíza, a doutora Betina, ela tinha 25 anos. E me impressionei muito assim, com a maneira dela conduzir os trabalhos e admirei ela, né, desde o primeiro momento. E naquele momento, eu tinha 18 anos, eu decidi, eu quero ser juíza. Quero ser juíza porque é uma maneira, eu pensava e penso até hoje, de efetivamente conseguir ajudar outras pessoas, de conseguir ser uma agente de mudança. Doutora, a senhora comentou que essa juíza era muito jovem. Existem teorias diferentes nesse sentido. Há pessoas que dizem que para ser um bom juiz teria que ter uma idade mínima, digamos assim, 30 anos, ou ter pelo menos 5 ou 6 anos de profissão. A senhora acha que isso é determinante? Eu não acho que isso seja determinante. Eu acho que o importante é a gente ter uma experiência de vida, né? Eu acho que as vivências que a gente acumula, às vezes uma pessoa com 30 anos não tem as vivências de uma pessoa de 20. Depende muito da vida que a pessoa leva, do meio, com quem ela convive, os trabalhos que ela já teve. Eu acho que precisa ter experiência de vida e capacidade de compreender a vida dos outros, capacidade de se colocar no lugar dos outros. Eu acho que isso é essencial. E esse se colocar no lugar do outro lhe faz sofrer? Sim, sim. Principalmente no início da carreira, sim, me fez sofrer bastante. A gente, com o passar do tempo, a gente vai precisando, né, se tornar um pouco mais firme, não insensível, mas mais firme, mas sim, gera sofrimento. E nessa sua trajetória na magistratura, a senhora sempre atuou na área de família, como está acontecendo, porque acaba sendo, porque a vara é criminal, mas envolve muito a família, né? Verdade. Quando a gente entra na magistratura, na verdade a gente não escolhe, né? A gente entra numa clínica geral, que a gente chama, atuando em todas as matérias. Quando eu iniciei a minha carreira em Santiago, na fronteira oeste, eu iniciei numa vara judicial, então trabalhando com todas as matérias. E nessa vara judicial, uma das matérias que eu trabalhava era infância e juventude. Então logo no início já me apaixonei pela área da infância e juventude. Foi uma área que eu trabalhei quase toda a minha carreira e estendendo depois da infância e juventude para a área de família e violência doméstica. Então é a área que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, que eu tenho a predileção de trabalho, é a área da família. Família, infância, juventude e mulher. Na nossa região aqui de Erechim, essa violência doméstica é bastante preponderante, aparece muito isso no dia a dia do fórum? Sim, nós temos números bem expressivos de violência contra a mulher. Mas o que eu percebo nesse ano, né, que eu estou em Erechim, que iniciei aqui no mês de fevereiro desse ano, é que ainda existe muita violência que não chega até a justiça, né, que não chega até a delegacia. Eu percebo que as pessoas, elas procuram, talvez
por imaginar que tem algum status social ou tem vergonha, as pessoas não levam isso até a delegacia, até a justiça. Então é uma característica não só daqui, mas de outros lugares, né, que a violência que chega até nós não reflete toda a violência que existe na cidade. Mas os nossos números são bem expressivos. Processos de Maria da Penha, né, que é a violência contra a mulher, nós temos hoje em torno de 2.500 processos em tramitação. Então é um número bem considerável, né, levando em conta a população aqui da comarca. No momento que as mulheres, de maneira geral, assim, levam o fato a conhecimento da polícia, o Ministério Público toma iniciativa e vai parar na mão da magistratura, da senhora, no caso, a partir desse momento, há alguns casos de desistência que a mulher não comparece? Sim, isso acontece, mas isso faz parte do ciclo, né, daquele movimento que a mulher que está sendo vítima de violência doméstica, ela precisa, às vezes, de um tempo, né, para ela conseguir ter a coragem. Então, esse movimento de registrar e depois desistir para tentar retomar o relacionamento, porque acredita de fato que possa dar certo, isso é natural e isso é normal. Isso não significa que essa mulher, ela está sendo, enfim, leviana, de registrar e retirar. Não, o ciclo da violência é algo absolutamente complexo. Às vezes as pessoas julgam aquelas mulheres que registram e depois desistem. E a gente nunca deve fazer isso. Eu nunca julgo uma mulher que chega até a justiça e que precisa tentar mais uma vez, porque acredita que o pai dos seus filhos, que aquele companheiro pode se tornar um homem bom. Às vezes é preciso um tempo, né? Às vezes é preciso um encaminhamento para um atendimento com psicólogo, para que ela se perceba vítima daquela violência, para que ela acredite que ela pode efetivamente sair daquele lugar de vítima e tomar as rédeas da sua vida. Então, acontece sim, mas faz parte. Doutora, quando na minha infância, na minha juventude, quando eu era muito menina, havia uma preocupação da família em fazer um enxoval da mulher, né? Tinha que ter alguns lençóis bordados, toalhas com o nome, etc. E eu sempre pensei que mais importante que o enxoval era ter um curso feito. A senhora acha que isso faz diferença na vida da mulher? Sim, a independência econômica, ela faz diferença. A gente ainda percebe que muitas mulheres, elas acabam, não só a dependência emocional, mas acabam ficando presas num relacionamento abusivo em razão de não acreditarem que elas possam ser capazes de ter a própria vida, de ter um emprego, de se sustentar. E o estudo, né, o estudo de modo geral, ele propicia uma elevação da autoestima da mulher. A mulher acredita mais nela, acredita que ela é capaz efetivamente de conseguir, de ter uma relação de igualdade dentro de casa, de não se sentir menor, mas de se sentir igual, né? Então, eu considero que esse é um fator muito importante para a libertação daquelas mulheres que sofrem violência doméstica. E a senhora acha que o Estado propicia esse crescimento para as mulheres no dia de hoje? Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, né? Eu acho que tem um caminho bem longo pela frente. Eu acho que não se fala muito nisso, em se propiciar oportunidades para aquelas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica. A gente está num nível que a gente fala na proteção, mas a proteção no sentido de fornecer uma medida protetiva, né, um acolhimento num abrigo, e eu acho que a gente precisa ir além, né? Esse tópico que a doutora trouxe, eu acho que é algo que não tem se discutido e que precisa sim ser discutido. Em outras palavras, o Estado oferece a proteção depois da violência ocorrida. Não previne. Exatamente. E essa prevenção, essa quantidade enorme de meninas grávidas, adolescentes com 13, 14 anos, cada vez mais cedo, né? A senhora acha que a família também poderia interferir mais nesse sentido? A gente tem passado por um período muito diferente do que a gente já teve, né? É um período onde as famílias elas estão se modificando, as famílias têm outras estruturas e nessa modificação eu acho que às vezes se perde um pouco a questão do controle, né, em relação aos filhos.
Se perde um pouco a questão da autoridade, do acompanhamento, porque às vezes se imagina que não se pode ter mais isso, mas se deve e se pode sim ter esse controle por parte da família em relação aos seus filhos, às suas crianças, aos seus adolescentes. A gente tem agora essa invasão da internet, né? Que é um acesso à informação que tem os aspectos positivos, mas também tem muitos aspectos negativos. Então, eu penso que sim, que a família ela precisa se apropriar mais da vida das suas crianças, dos seus adolescentes, acompanhar, ficar próximo, né, ter uma supervisão maior. Me parece que a gente precisa retomar isso. Nessa cartilha que foi lançada há pouco, eu ainda não tive oportunidade de ler, eu já conheci, sabia que existia, mas não tive oportunidade de ler. Nessa cartilha, no seu entendimento, traz alguma coisa de benéfica nesse sentido de orientação, prevenção, proteção? Sim, essa cartilha é uma cartilha que foi lançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e ela tem informações precisas, objetivas, de fácil compreensão por parte da população do que uma mulher pode fazer quando ela está em uma situação de violência. Ela também trata de questões relativas à prevenção, justamente, né? A prevenção, por exemplo, nas escolas, que é algo que me parece que é tão lógico e que a gente precisa ampliar. Né, levar o debate da questão da violência contra a mulher para dentro das escolas, debater isso com os alunos, com os adolescentes, né, o que é violência contra a mulher. A cartilha nos traz algumas informações que, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não têm isso muito claro. Algumas pessoas acreditam que a violência contra a mulher, ela só é violência quando existe a agressão física, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso. Exatamente, e isso não é verdadeiro. Na verdade, a gente vê situações, às vezes, de relacionamentos de 30, 40 anos de convivência em comum, onde nunca houve uma agressão física, mas houve a violência psicológica que deixou aquela mulher num estado lastimável. Né? Violência psicológica, chantagem, humilhação, desprezo, isolamento, deboche. E, então, essas formas de violência, elas caracterizam uma violência contra a mulher. A mulher pode, inclusive, receber a medida protetiva, se necessário, sem que nunca tenha recebido um tapa. É que muitas vezes a palavra dói mais do que o tapa. Esse relato, eu tenho ouvido ele nas salas de audiência com muita frequência. As mulheres sentam e dizem, um tapa talvez não tivesse doído tanto como o que eu ouvi por todos esses anos. Doutora, voltando às origens, a senhora comentou que trabalhou na fronteira, que formou-se em Chapecó, é isso, né? Isso. Onde a senhora nasceu, quem são seus familiares? Eu nasci em Chapecó, aqui pertinho. Catarinense. Isso, sou catarinense, nasci em Chapecó e iniciei minha faculdade na UNOESC. E na metade da faculdade, por uma circunstância pessoal, eu me mudei para Porto Alegre, concluí minha faculdade com uma bolsa de estudos na Unicinos. E depois disso é que aí eu passei no concurso, e o concurso é estadual, né, é do Rio Grande do Sul, e daí atuei em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Mas os meus pais, eles continuam morando em Chapecó. Eu tenho um irmão que tem 39 anos, que trabalha no IBGE e é músico também. E os meus pais já são aposentados, minha mãe é doceira e meu pai é corretor de imóveis. Os dois agora já estão aposentados e agora eu consegui vir para próximo deles, né? Estou aqui em Erechim, que é muito perto, né? Após ingressar na magistratura, em que cidades a senhora trabalhou? Eu entrei na magistratura no ano de 2001 e a primeira cidade que eu trabalhei foi Santiago, na fronteira oeste, depois em Jaguari, que é uma cidade próxima de Santiago, uma cidade bem pequena. Depois eu fui para Santa Maria, depois eu fui para Alegrete e agora eu estou em Erechim. Ficou bastante tempo na fronteira. Sim. Se analisarmos hoje essa atuação sua lá na fronteira, comparado com a nossa região, existe muita diferença? Existem diferenças, sim. Por exemplo? Existem diferenças culturais, né?
A fronteira, ela é uma região onde existe muito desemprego, muita pobreza. Aqui também a gente sabe que existe, principalmente em razão da crise que aconteceu recentemente, mas lá é um nível muito maior. Então, existe uma situação de pobreza extrema, né? E isso afeta também o perfil das pessoas, né? Aqui a cultura, ela é diferente, né? Tem a cultura já do emprego, do trabalho. É diferente. Eu estou aqui há pouco tempo, mas existe uma diferença cultural. Não é uma novidade para mim, porque eu sou dessa região. Sim. Então eu conheço assim o funcionamento, né? Mas o que eu percebo é que lá existe um respeito um pouco maior pela autoridade também. Percebo que aqui, às vezes, não de todas as pessoas, mas às vezes é um pouco menos esse respeito, sabe? Pela questão de ter o temor, vou fazer uma coisa errada e vou ser punido. Aqui, às vezes, a gente percebe, principalmente eu estou falando da criminalidade, né? Aqui existe uma criminalidade que já não tem esse temor, né? Mais contida. Exatamente. Tá. Falando em autoridade, eu cresci na minha geração com um respeito muito grande pela autoridade constituída, né? O prefeito, o vice-prefeito, o governador. A senhora, no seu entendimento, já na sua geração, que é bem distante da minha, acha que ainda incutem nas crianças esse respeito pela autoridade? Não é tão distante assim, eu acho. Distante, podia ser sua mãe. Mas eu acho que tem uma dificuldade muito grande agora do respeito à autoridade. É bem difícil. A gente percebe nas próprias salas de audiência, principalmente quando a gente trabalha com adolescentes, né, que eventualmente se envolvem em algum crime, e a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de compreender, olha, eu estou dentro de uma sala, na frente de uma juíza, eu posso ser punido, responsabilizado. É muito difícil, eu acho que se perdeu muito isso. Mas eu acho que a gente precisa buscar essa questão de ter um respeito pelas autoridades. E esse mesmo respeito que a gente tem pelas autoridades, a gente precisa ter pelos pais dentro de casa, né? Aquela gratidão que os filhos devem ter pelos pais, pelo simples fato de eles terem dado a vida a eles. Né? Eu acho que isso precisa ser retomado com as famílias urgentemente. É um desafio. É um desafio. Eu penso também que, de certa forma, isso vem da escola, né? Os professores também perderam a autoridade. Antigamente, um aluno que agisse mal ia para a sala da direção com um certo receio. Hoje ele vai desafiar o diretor, né? Uhum. Ele vai para desafiar. E eu vejo que essa questão, ela está muito atrelada com a questão familiar, né? Então, se você consegue desenvolver dentro da sua família a importância de se respeitar os pais, os professores, né, de respeitar, de perceber eles como uma autoridade, como uma pessoa que merece respeito, eu acho que a gente vai conseguir aos poucos retomar isso. Então, em regra, eu acho que a família, os pais e os professores precisam estar juntos, unidos, todos buscando a mesma coisa, que é, vamos ensinar, vamos educar, mas nós precisamos ter o respeito. Doutora, há quem diga que há um excesso, que é um certo exagero nessa proteção que envolve criança e adolescente, que deveria ter uma divisão, que criança é uma coisa e adolescente é outra. A senhora acha que isso tem fundamento? Não, eu não acho que isso tem fundamento. Eu acho que isso decorre um pouco do desconhecimento acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto trata diferentemente criança e adolescente. Criança é, para o Estatuto, aquele que tem até 11 anos de idade. Uma criança, ela não vai ser punida por um crime que ela cometa, ela vai ser encaminhada para uma medida de proteção. Mas um adolescente de 12 a 17 anos de idade, a lei é clara em estabelecer uma responsabilização para ele. Esse adolescente, inclusive, ele pode ser privado de liberdade. Com 12 anos, um adolescente que venha praticar um crime, um furto, uma agressão, um dano, ele pode ser privado de liberdade por isso, né?
Então, eu acho que a gente precisa ter uma divulgação maior a respeito disso, porque direitos é uma coisa, todos nós temos. Como seres humanos, nós temos o direito de não sermos agredidos, de não sermos violados, de não sermos ofendidos, mas nós temos deveres, né? E esses adolescentes, assim como nós, eles vão ser responsabilizados se eles fizerem algo errado. Então, eu acho que às vezes há um pouco de desconhecimento a respeito disso, né? A autoridade dos professores, por exemplo, numa escola. Os professores são a autoridade máxima dentro de uma escola. As regras que a escola estabelece, elas precisam ser cumpridas. E isso está acima de qualquer outro tipo de situação. Desde que não sejam regras vexatórias, que não são. A gente sabe que a escola estabelece regras de ordem, de organização, que são necessárias para que sejam educados, né, aqueles alunos que estão lá. Então, eu acho que a escola precisa conhecer, às vezes, mais a legislação para entender que ela está absolutamente autorizada a aplicar e cobrar regras. Doutora, é fácil fazer julgamento? É fácil julgar, dar uma sentença? Não é fácil, né? A gente se habitua a isso, né? Se habitua a isso com o passar do tempo. Eu acho que quando a gente faz um concurso para juiz, a gente já tem que ter um perfil para isso, né? Tem que saber que você não vai poder titubear, você vai ter que decidir. Para mim, não é algo que seja difícil, né? Mas em algumas circunstâncias, sim, em alguns julgamentos, sim, é difícil. Algumas situações, eu me lembro, assim, as mais sofridas, eu acho, na minha carreira, são relativas à guarda de crianças, por exemplo, né? A gente vê o sofrimento da criança e às vezes toda uma família envolvida. Eu acho que são as situações que geraram mais sofrimento, assim, para mim. Claro que você prender ou soltar uma pessoa também, em determinadas situações, gera sofrimento, né? Ainda mais diante de um sistema penitenciário que nós temos absurdamente falido, né? Com uma superlotação absurda, né? Nos presídios de todo o Brasil. Aqui em Erechim é algo absurdo a situação que tem, mas mesmo assim a gente precisa fazer, cumprir a lei, né, efetivar as prisões, sabendo que ao colocar uma pessoa lá no presídio, ela corre o risco, na situação que está, de ser agredida, de ser assassinada, como já aconteceu. Doutora, é um assunto palpitante de ontem, de hoje, de amanhã possivelmente, a prisão após o segundo grau, após a decisão do segundo grau. A senhora é favorável? Assim, a gente ficou muito focado, né, numa questão específica, né? Mas o que acontece é que 99% das prisões, elas são mantidas independente do julgamento em última instância, né? Isso sempre aconteceu, né? Isso sempre aconteceu. Então, esse debate, eu acho que é um debate que está acontecendo muito pontual, né? Na verdade, as pessoas, elas não ficam, nem têm condições financeiras, quem está no sistema penitenciário, de ficar recorrendo até a última instância. E elas respondem esses processos presas, né? Presas. Então, eu acho que esperar toda uma tramitação até a última instância é absurdo, né? Precisa estar munido de advogados que cobram valores altíssimos, né? Nem se tem noção de quanto. Exatamente. Né? Eu sei, porque na advocacia, que eu também estou há mais de 30 anos, sei perfeitamente quanto eu cobraria. Né? Nem sei se cobraria, nem sei se faria. Né? Então, eu acho que a senhora falou que é um assunto palpitante, eu acho que a imprensa faz muito uso disso. A senhora acha que a imprensa também é responsável por algumas coisas que acontecem nessa área? Eu acho que a imprensa, ela deve ser utilizada para o bem, né? Acho que a gente precisa utilizar mais a imprensa para a divulgação de informações úteis. Mas a gente sabe que o poder da imprensa é um imenso poder, né? Eu vejo, principalmente puxando para essa área da violência contra a mulher, que às vezes existe muita confusão nas informações que são passadas, né? E eu acho que a imprensa precisa ser utilizada para expandir as informações úteis para a população. Eu acho que ainda precisa crescer nesse sentido. Amadurecer. Amadurecer. A senhora residindo aqui em Erechim, existe, assim,
uma necessidade de um certo distanciamento, manter-se mais longe das pessoas, ou a senhora acha que isso não é necessário? Eu poderia responder essa pergunta de forma diversa, dependendo da fase que eu estava na minha vida, né? No início eu não tinha tanta consciência assim de que isso fosse importante, né? A gente é muito jovem, a gente quer se relacionar, quer viver, mas com o passar do tempo a gente percebe que a gente precisa ter uma certa reserva, assim, que é importante essa reserva. Vida particular, independente do que aconteça no fórum. Exatamente. Não que a gente não se relacione, não estabeleça vínculos, né? Até porque eu gosto muito de fazer as minhas coisas aqui na cidade, eu gosto de viver, eu gosto de Erechim, né, da cidade onde eu estou. Mas a gente se torna um pouco mais reservado, assim, na questão das amizades, dos locais que a gente frequenta, né? Então, não é nem questão de ser seletiva, é uma questão de necessidade. Isso, de necessidade em razão do trabalho, principalmente atuando numa vara criminal, né? Essa vara criminal tem muitos processos em andamento? Sim, na segunda vara criminal existem em torno de 5.000 processos em andamento. São crimes de todas as espécies, né? E dentre eles os de violência doméstica, mas roubos, latrocínios, estupros, furtos, dano, agressão, então é um número bem considerável. Doutora, voltando à questão da educação, se considerar esses crimes todos, não sei se em algum momento a senhora fez algum levantamento assim do nível cultural dessas pessoas, a senhora acha que a cultura faz diferença? A gente sabe que atualmente o sistema penitenciário, a maior parte das pessoas que estão privadas de liberdade tem um grau de instrução que gira em torno do 5º, 6º ano, né, do ensino fundamental. Então, realmente me parece que pode fazer diferença. Não que pessoas de instrução de nível superior, como nós temos visto no Brasil atualmente, não possam cometer crimes, né? É um péssimo exemplo. Verdade. Doutora, o nosso tempo está esgotando. 30 minutos é muito pouco para falar uma pessoa do seu nível. Eu quero agradecer muitíssimo, porque eu sei que a senhora é super ocupada, tanto que tivemos que algumas vezes transferir a data e horário, mas em outra ocasião, quem sabe, estaremos juntas novamente. Eu desejo que a senhora tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus a inspire sempre para julgar da maneira mais correta possível. Muito obrigado pela sua presença. E nós terminamos aqui mais uma biografia. Estaremos de volta com você a semana que vem. Obrigado pela sua presença aí na frente da telinha.